Olá a todas e todas, começa agora mais um Podgiz no ar, uma realização do Núcleo Sindical Curitiba Sul da PP Sindicato. Sou Leia Oxenberg e eu convido você a assistir, curtir, apertar o sininho e, se estiver no YouTube, compartilhar a nossa live para que ela tenha mais alcance. E hoje nós vamos abrir a nossa live com histórias que vão ilustrar o que é racismo e justiça ou injustiça ambiental, ok? Carolina do Norte, Estados Unidos, 1982. O ativista pelos direitos civis da pessoa negra Benjamin Chaves, após ser detido porque estava dirigindo muito devagar, declara: isso é racismo ambiental. Chaves era um dos líderes da revolta contra a construção de um aterro para depositar o solo contaminado por mais de 100 mil litros de PCB. E o que é PCB? O PCB é uma substância altamente nociva à saúde e ao meio ambiente, e havia sido proibida pelas autoridades americanas em 1977. O líquido havia sido deliberadamente lançado ao solo ao longo de estradas rurais em meio a plantações na Carolina do Norte, por Robert Burns, com seu sócio e filhos. Para Chaves, a escolha de uma comunidade rural de maioria negra para a construção do aterro para o resíduo altamente tóxico não era uma coincidência. E, embora surpreso com a acusação feita pelo policial, ele sabia que era um alvo. No fim, Chaves foi preso, o aterro foi construído com dinheiro público e os responsáveis tiveram punições pífias. Esta não foi a primeira vez, nem seria a última, que o racismo, a discriminação e o supremacismo racial se manifestariam através de questões ambientais. E nos Estados Unidos de hoje, negros têm quase 4 vezes mais probabilidade de morrer de exposição à poluição do que os brancos. No entanto, os termos racismo ambiental e justiça ambiental entraram definitivamente na agenda do movimento ambiental do mundo todo. O relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, de 2022, pela primeira vez, destaca a necessidade urgente de priorizar a justiça ambiental. O ecocídio do Vietnã, 1961. Os Estados Unidos iniciam a Operação Range Hand, que pulverizaria 80 milhões de litros de agente laranja nas plantações de arroz e florestas, atingindo 5 milhões de pessoas. Esta área é equivalente à do estado de Sergipe, em um país que, após a unificação, possui uma área similar à do Maranhão. Além das altamente tóxicas dioxinas contidas no agente laranja, quase 400 mil toneladas de bombas incendiárias de napalm foram lançadas sobre habitações, infraestrutura e florestas, em uma nação coberta por exuberantes florestas e que usava madeira para quase tudo. O efeito, gente, foi devastador. Quando atinge seres humanos, o napalm causa queimaduras terríveis. Os produtos envolvidos nesta catástrofe foram fornecidos pelas poderosas Monsanto e Dow Química. O episódio é reconhecido hoje como um ecocídio. Brasil. Estado do Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, 1963. Uma empresa de extração de borracha ordena o assassinato de 3.500 indígenas de uma aldeia da etnia Sintalaga, utilizando dinamite. Seus corpos são profanados e usados para aterrorizar e intimidar os sobreviventes e indígenas de outras aldeias. O episódio ficou conhecido como Massacre do Paralelo 11. Por este massacre, o Estado brasileiro foi denunciado por genocídio pela primeira vez. No Brasil, da década de 2020, povos indígenas, quilombolas e pequenos agricultores e coletores lutam intensamente para impedir o avanço do agronegócio, da mineração e das madeireiras sobre suas terras. Assim como no Vietnã, Monsanto e Dow Química, dentre outras companhias, fornecem os produtos que serão utilizados nestas terras, né? A mesma Monsanto lucra com a venda do agrotóxico mais utilizado no mundo e comemora o aumento nas vendas com o aumento da área de plantio, vindos do quê? Do desmatamento e expulsão da população original.
A mesma Dow Química fornece o 2,4-D, que é um componente do agente laranja para ser aplicado em áreas onde certas ervas desenvolveram resistência ao glifosato. Para eles, a contaminação do ambiente, das fontes d'água e dos alimentos parece pouco. A cada dia são mais comuns os relatos de populações sendo deliberadamente pulverizadas com agrotóxicos, nos trazendo à lembrança a guerra química do Vietnã. Racismo e desigualdade. A injustiça ambiental não atinge apenas os povos originários. O próprio relatório do IPCC aponta que as maiores vítimas da mudança climática são também os menos responsáveis por ela. Os mais responsáveis estão na América do Norte e União Europeia. O uso de recursos naturais é extremamente desigual no mundo. Segundo a ONU, os países de mais alta renda consomem 13 vezes mais recursos naturais per capita do que os países de mais baixa renda. Dentro do Brasil, o consumo de recursos naturais e o uso do solo são também extremamente desiguais, reproduzindo a desigualdade que ocorre no mundo. Segundo o Oxfam, a parcela dos 5% mais ricos do planeta é responsável por 37% das emissões de carbono, enquanto os 50% mais pobres são responsáveis por apenas 6%. Além disso, um estudo publicado na revista The Lancet, os Estados Unidos e 28 países da União Europeia são responsáveis por 69% do desarranjo climático que vivemos. Com os recursos naturais do planeta se tornando cada vez mais escassos, não surpreende que o poder econômico, em vez de investir em modos de produções sustentáveis, avance contra o direito e as terras dos povos originários, vilipendiando os que ali vivem. Como na era colonial, esta investida é recheada de discursos e práticas racistas, preconceituosas e supremacistas. Estas terras concentram 80% da biodiversidade do planeta. São também essenciais para preservar os recursos hídricos e ciclo hidrológico e manter a tão necessária estabilidade climática. O PL da mineração, mais um caso de racismo ambiental. O PL 191/2020 autoriza a mineração e construção de hidrelétricas em terras indígenas, inclusive naquelas em que há grupos isolados. Valida ainda todos os requerimentos de exploração de minérios que tenham sido solicitados ou protocolados antes da lei. Lideranças indígenas denunciaram a situação de risco em que se encontram os povos isolados e a ameaça de genocídio representada por esse PL 191, que autoriza a mineração em terras indígenas. Assinado por Jair Bolsonaro, Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energias, e pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, o PL 191 diz que a FUNAI, aspas, tá? Estabelecerá os limites necessários à proteção dessas comunidades, fecha aspas. Então, vamos chamar nossos convidados, o dirigente do Curitiba Sul, que muito me ajudou nesse tema, Jefferson de Souza, Isabela Madruga da Cunha, pesquisadora do ECOA, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental. Nosso currículo é gigantesco. Formada em, e ela fala ainda que é mini, formada em Direito, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela UFPR, doutoranda em Direito, com ênfase em Direitos Humanos, na mesma instituição. Atua como assessora jurídica no Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo do MP, Ministério Público do Paraná. Só isso, né, Isabela? Chamamos também Tiago Nhandewa, Povo Guarani Nhandewa. Acertei? Militante da educação escolar indígena, ativista ambiental e professor indígena, formado em pedagogia, outro curriculinho, formado em pedagogia intercultural pela USP, pedagogia convencional pela Unisagrado, tem especialização em antropologia, também pela Unisagrado, e é mestre em antropologia social pela USP e doutorando em antropologia social lá na USP. Escritor de literatura indígena, membro do Centro de Estudos Ameríndios, o SESTA, da USP, etnocomunicador da mídia nativa ON. Boa tarde, muito bem-vindos ao Pod Giz no Ar. Muito bem-vindos. Jefferson, você que é o dirigente, faça as honras da casa, dê sua saudação
E eu só quero, depois da sua saudação, antes de você começar a perguntar, eu quero ler os comentários, tá bom? Porque já tem bastante gente aqui com a gente. Tá bom. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Muito obrigado pela participação na nossa segunda atividade, né? Na segunda atividade do Coletivo de Meio Ambiente da PP Sul, da PP Curitiba Sul. Gostaria de agradecer muitíssimo nossos convidados. Gostaria de agradecer também aqueles que nos ajudaram no contato com esses convidados, né? O Cacique Eloy e a Débora Albuquerque, principalmente. E eu vou falar o mínimo possível, né, para dar mais espaço para os nossos convidados. Primeira coisa que eu queria falar, né, é que nós continuamos a nossa ação de solidariedade em conexão com o Abril Indígena. Nós já arrecadamos uma certa quantidade, né, de mantimentos, de material para os rituais e material escolar, roupas, etc. Mas a nossa campanha ainda está aberta, né? Então, Leia, eu gostaria que você falasse, o pessoal da técnica falasse do endereço e do telefone da PP para quem quiser colaborar com a nossa campanha, né? Segunda coisa... Da PP Sindicato? Isso, por favor. Da PP Sindicato, Jefferson? Do Avenida Sul. Iguaçu, 880. Não, a Sul é que está arrecadando. O Alferes Poli, Núcleo Sindical Curitiba Sul. Rua Alferes Poli, 405, sobre loja. Obrigado. E também eu queria lembrar que no mês passado, dentro da nossa primeira atividade, né, sobre o Dia das Águas, da Floresta e do Clima, da Meteorologia, os alunos do CIEP, sob coordenação da professora Mirilaine, realizaram também uma ação de solidariedade, arrecadando alimentos para o Jardim Pantanal, né, que foram doados para o Jardim Pantanal, através da igreja. Então, queria agradecer a professora Mirilaine, gostaria que o Marcílio, se pudesse, o Ed agora pudesse colocar foto dessa atividade. Então, muito obrigado, professora Mirilaine, muito obrigado, alunos do CIEP. Oi. Professora Ayrton também. Vamos aproveitar para agradecer o Marcílio e o Ed, que estão no backstage. Exatamente. Então, agora deixo a palavra para os nossos convidados. Antes de deixar a palavra para eles, eu quero só ler alguns comentários que já chegaram. O Emerson foi o primeiro a chegar. Eu fico uma semana fora, eu sinto falta. Gente, eu fiz uma cirurgia no olho, então vocês relevem se eu estiver enxergando mais ou menos, entendeu? Está com a gente, o Emerson, e ele diz o seguinte, que tenhamos um ótimo bate-papo, um grande feriado para recarregar nossas baterias. É preciso, né, Emerson? Um grande feriado, porque está feia a situação. A Fátima, querida, boa noite. A Patrícia Ramos está com a gente. A Sônia da UPSOL está com a gente. O Eduardo Morengo está com a gente. A Luzenaide está com a gente. A Natália diz assim, boa noite, gente combativa. A Neiva está com a gente. O Donizete também. E a Natália, por último, nossa saudação especial e agradecimento em nome da diretoria da APP Curitiba Sul aos nossos convidados. Então, a Isabela é tua, Jefferson. Bom, Isabela, eu queria que, um pouco baseado nas histórias que a gente viu, né? Inclusive na história que deu origem ao termo racismo ambiental, né? Eu queria que você, com seus conhecimentos de direito, né, explicasse para a gente o que é racismo ambiental e o que é justiça ambiental. Então, boa noite a todas e todos. Agradeço muitíssimo o convite também de estar nesse espaço e também estar dividindo como convidada aqui com o Thiago, com quem eu tenho certeza que eu vou aprender muito também, quando eu vi o currículo extensíssimo também super interessante, além do ativismo, né, no movimento indígena, fiquei muito contente de poder ouvi-lo essa noite. Então, dito isso, também agradeço ao Jefferson, com quem eu tive mais contato, né, especialmente, e a Débora.
a professora Kátia Zagui, que me indicou, né? Nós temos um grupo de pesquisa na UFPR que se chama ICOA, a Eduarda está aqui presente, já representando, que trabalha pesquisa e extensão em direito socioambiental. E aí, a partir disso, que também é um conceito, né, a ideia de direito socioambiental, para a gente pensar aqui, teoricamente, esses conceitos de racismo e justiça socioambiental, que também são conceitos aí de luta, né, que vem dos movimentos sociais. E eu acho que, para começar esse debate, pensando tudo que foi colocado já no início pela Leia, esses dados, esses fatos, né, é muito importante também a gente estar trazendo esse debate aqui hoje por um sindicato da educação tão importante e combativo como a APP, e mais também porque o debate ambiental e das causas ambientais, ele muitas vezes teve apartado, teve uma visão mais elitizada, né? E até parece sempre que é uma questão que é para depois, né? Acho que por muito tempo ficou sempre assim, não, isso é bom, a natureza e tal, mas não é a coisa mais urgente, educação, saúde. Mas acho que hoje, cada vez mais, as pessoas têm a noção evidente que está tudo interligado, né? E que a gente precisa, sim, não só conservar o meio ambiente, mas especificamente, né, a gente precisa de água, a gente está acabando de viver uma crise hídrica, mas também pensar como que isso está interligado com a desigualdade social, com as injustiças da nossa sociedade, com questões que envolvem raça, classe, gênero, né? Então, essa interseccionalidade. E aí, pensar também nos territórios, na importância da gente se juntar à luta dos povos originários, dos povos e comunidades tradicionais, né? Defender mesmo os territórios. A gente tem que aí pensar que não dá mais para aceitar empreendimentos como Belo Monte, numa perspectiva desenvolvimentista, né? Isso não é mais possível, isso não pode acontecer novamente. Então, isso envolve todas as questões, né? Quando a gente pensa em pele da mineração também. Então, só essa introdução, porque hoje, quando a gente está pensando em racismo ambiental e o conceito teórico, ele é um conceito de denúncia. Ele vem como um conceito especialmente de denúncia, é uma bandeira de denúncia, né? Então, veja como a questão de raça, né? A questão de a pobreza e a questão de raça, mas aqui racismo a gente está pontuando, né? A racialização da distribuição do ônus, do passivo ambiental. Então, a gente tem um problema social. Onde que a gente vai, né? Onde que a gente vai depositar os nossos resíduos? A gente tem hoje no Brasil um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é muito pouco implementado, que coloca que a política que a gente deveria mais fazer é a compostagem. É quando as pessoas sabem o que é compostagem, né? Então, isso também a gente pode falar depois. Mas pensando no caso de Benjamin Chaves e do movimento Not in My Backyard, nos Estados Unidos, que foi da onde surgiu esse conceito de racismo ambiental, a ideia é não meu quintal. Por que aqui no meu quintal? Por que aqui numa comunidade predominantemente negra que vai ser instalada um aterro? Né? Quem que decide quem faz essas escolhas? O quanto há de discussão democrática sobre isso? Onde estão os aterros aqui em Curitiba, se a gente for pensar, né? Claro que é um problema, porque a gente não tem uma solução e a gente produz muitos resíduos. Mas é só a gente colocar essas questões e o quanto há de fato embate democrático e de como essa distribuição é feita, né? Porque, afinal de contas, quem são os maiores responsáveis pela crise ambiental? São os pobres? São os países do terceiro mundo? Porque muitas vezes se coloca assim, né? Então, assim, o Brasil campeão de desmatamento, que é, né? E a gente tem que combater. Mas se a gente for pensar em termos de históricos e geográficos também, espaciais, pensando em colonização, pensando em revolução industrial, né, que todos vocês devem com certeza saber muito bem, a gente vai pensar também quem que produziu mais, onde que se produz mais resíduos, onde se produz mais contaminação, e essa forma de distribuição da contaminação hoje em dia. Eu gosto sempre de lembrar de um caso que aconteceu em 2009, aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, é o meu estado de origem, que veio lixo, né? A gente simplesmente recebeu lixo da Inglaterra. Então, essa questão de não termos o que fazer com isso, joga lá, então, para a periferia do mundo, né? Então, essa ideia de racismo ambiental tem muito um conceito de denúncia mesmo, é um conceito de embate.
E a ideia de justiça socioambiental é um conceito propositivo, né? Seria como se fosse um outro lado. Então, a gente tem um conceito de diagnóstico e um conceito de denúncia, e tem uma ideia de proposta. Vamos construir, né, uma justiça socioambiental, vamos lutar por isso. E a ideia de pensar numa maior igualdade, numa maior distribuição, numa maior democracia, né? Eu até vou ler para vocês aqui certinho o que eu tentei trazer, né? Mas é pensar nessa injusta distribuição dos efeitos da crise ecológica, das secas, do excesso das chuvas, dos resíduos sólidos, do lixo tóxico, contaminação do solo, da água, da mineração e do uso excessivo de agrotóxicos, tudo que a Leia trouxe, né? Para alimentar fluxos de finanças e aí essa diferença de mobilidade de alguns grupos sociais. Alguns podem, né, fugir, se deslocar disso, outros não. Então, a ideia de justiça ambiental e socioambiental, especialmente, que a gente gosta de colocar esse sócio para mostrar que ser humano é natureza, e natureza é ser humano. Essa relação imbricada e recíproca. Então, a gente precisa agregar essas dimensões ambientais e territoriais na noção de justiça social, que é a nossa luta, né? Então, é pensar em igual distribuição de ônus e bônus ambientais, reconhecimento do papel dos povos indígenas, quilombolas e tradicionais na conservação do meio ambiente, a garantia dos direitos territoriais, que são os direitos coletivos do território, né, dos espaços, e um horizonte, né, um horizonte de luta político e jurídico. É isso. Aí, Jefferson, é assim, o problema e a solução, entendeu? Foi bem isso que ela falou. O problema é aqui, né? É a denúncia. E a solução, não é isso que você falou? Sim. Racismo é o problema e a justiça é a solução. Eu queria pedir para você que está em casa para curtir, compartilhar. É muito importante que uma live desse nível tenha bastante alcance. Interessa a todo mundo. Nós estamos falando de saúde, de meio ambiente, né? É bem importante. Quero pedir para você, Tiago, que vai ser perguntado agora, para abrir seu microfone, que ele está fechado e a gente não tem como abrir por aqui. E, Jefferson, o Tiago é todo teu. Mas eu tenho pergunta para o Tiago também. Então, Tiago, outra vez, né, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aqui, né, ao nosso coletivo. Vou fazer uma pergunta para você, mas se você também quiser comentar sobre a questão que a gente fez para a Isabela, também fique à vontade, né? Então, eu queria que você falasse para o nosso público quais são os impactos do PL da mineração nos territórios indígenas e por que esse é mais um caso de racismo ambiental. Primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite aos amigos que estão presentes aqui na sala da live, a Leia, a Isabela, prazer também, Jefferson, e também agradecer o convite, né, nome do programa, PodGIS, e também a APP, né, que é o sindicato, dizer que é um prazer estar falando desse tema, um tema tão atual, um tema tão importante, fundamental, para que aqueles que ainda não têm ideia do que se trata, né, esse projeto de lei, um deles, né, que tramita no Congresso Nacional, assim como o Marco Temporal, o PL 490, e todos eles, como disse muito bem um amigo que ele é também da área jurídica indígena, da etnia Tuxá, Dinaman-Tuxá, ele é advogado indígena, ele disse assim, ele acompanha muito de perto essa tramitação, assim como os outros advogados indígenas da Articulação dos Povos Indígenas, Eloy Terena, e outros, né, que compõem ali a parte jurídica da PIB, né, o Dinaman, ele diz assim que é um jabuti, né, todos esses projetos de lei, né, então todas as intenções com relação à exploração dos territórios indígenas, eles estão, de alguma forma, ali dentro desses projetos de lei, né? Então, um projeto de lei que já ficou aí para trás, né, por exemplo,
nós tivemos aí uma grande luta contra o projeto de lei, que era o 215 de 2015, que também tinha essa intenção com relação à demarcação das terras indígenas, mudanças, né, nos dispositivos da lei, transferindo o poder de demarcação do executivo para o legislativo. Então, esses projetos, como o PL 91, o 490, que nós lutamos tanto em junho de 2021, nós passamos um mês em Brasília, no Levante pela Terra, que foi uma mobilização importante. Nós conseguimos paralisar durante 3 semanas para que esse PL 490, também com a mesma intenção, né? Eles trazem todas essas intenções, paralisação, mudança no dispositivo de demarcação, abre para a exploração do garimpo, da mineração e tudo mais. E então é uma luta intensa, né, que nós travamos, estamos travando ainda, contra esses projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que é genocida, né, que é projetos que incidem diretamente aí nos territórios indígenas, de leste a oeste, de norte a sul, todos os territórios. Eu falo sempre que a gente precisa trazer esse olhar também para a região sudeste, sul do país. A Amazônia passa, o norte passa, né? Está mais em evidência nesse momento, por conta da Amazônia ser a maior área de biodiversidade do planeta, né? Que ali tem riqueza de mata, riqueza de fauna, de flora e de minério, né? A riqueza do mundo, a riqueza de todos nós está ali, né, nessa região do país. Então, é um interesse muito grande, né, dos grandes empreendimentos, né, das megas empresas, de vários setores ali com interesse explícito, né? Mas, assim, isso não chega para a sociedade em geral, né? A mídia mesmo, ela não divulga isso na cadeia nacional. São poucas notícias divulgadas referente a essas lutas dos povos indígenas pelos seus territórios. São territórios sagrados, né? São territórios que estão ligados com a espiritualidade do povo indígena, como diz Ailton Krenak, o rio, ele é um avô, né? Ou como diz Davi Copenau, a montanha é o lugar dos deuses, né? Então, assim, a natureza, ela está implicada diretamente com as formas de vida dos povos indígenas. Não se dissocia o território do ser indígena, das suas cosmologias, das suas formas de ver o mundo, né, de conceber o mundo. Então, existe, nesse momento, tramita no Congresso Nacional, e com o apoio da maioria da bancada ruralista, da bancada do agronegócio, da bancada da Bíblia, da bancada da bala, né? Então, com o apoio desses segmentos que a sociedade brasileira como um todo, elas apoiam essas pessoas que votam, né, contra elas mesmas, contra nós mesmos. Então, quando agride o meio ambiente, quando faz toda essa forma de violência, né, contra a terra, que a terra, como diz, ela é nossa mãe, né? Ela é nossa mãe, ela que nos fornece tudo isso que nós temos, até a concepção de tecnologia, essa tecnologia virtual, vem da terra. Tudo que nós somos, nós estamos ligados à terra, não se dissocia as pessoas e o que nós temos da terra, o que está na natureza. Então, é um PL, né, esse projeto de lei 191, como bem diz aí na leitura do texto, também a colega Isabela ressaltou muito bem, abre os territórios indígenas para a exploração mineral, e agora tem uma justificativa muito forte, porque esse PL foi aprovado com voto da maioria no Congresso Nacional, com regime de urgência. Aí eles usaram de desculpa a guerra da Ucrânia, né? Porque está faltando fertilizantes, né, para o agronegócio no nosso país. Então,
eles justificam que são áreas que têm um potencial muito grande para esse tipo de substância, que é o potássio, mas, segundo as pesquisas, os pesquisadores, é uma mentira, é uma inverdade, porque tem outras regiões que pode fornecer essa substância, esse composto, sem precisar abrir as terras indígenas. Então, isso é uma desculpa, é uma estapafúrdia por parte do governo federal, do executivo, do legislativo, com voto da maioria, votando esses PL que são anti-indígena, ante todos nós, né? Quando você agride aí a natureza, está agredindo todo mundo, né? Então, são formas de vidas que estão ali, né? Então, esse conceito, né, que foi trazido do racismo ambiental, ele também não se dissocia do social, como a Isabela diz, porque as pessoas estão ali. E esse racismo ambiental, se a gente for tentar traduzir agora, mas a gente já vem sofrendo há muito tempo com isso, não é de agora, esse tipo de racismo. É que o conceito é um pouco novo aí, 50, 60 anos, mas a gente já sofre há muito tempo. E isso também é um desconhecimento das pessoas, né? É um desconhecimento que é racismo no nosso país, né? Porque tem muita gente que fala que não tem racismo no nosso país. E é um país que tem se revelado aí nos últimos tempos um país racista. A gente viu, isso ficou muito nítido, estava muito assim, escondido isso, e isso apareceu, né, nos últimos anos, essa questão racial no nosso país. Então, a questão do racismo ambiental é isso, é algo ainda que precisa ser discutido, nós estamos aí para tentar elucidar isso de alguma forma, mas é agredir a natureza em detrimento, né, do desenvolvimento, do capitalismo, do progresso. Então, em nome, né, dessas ideias, né, desses conceitos, você vai e agride a natureza, agride as pessoas que estão ali em determinada região, e os povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, estão envolvidos, né, são impactados diretamente, né? Não só a mineração, como eu disse, isso está muito evidente na região norte, na Amazônia, onde a gente traz os Yanomami, a gente traz os Munduruku, né, que são povos impactados nesse sentido, mas tem outros povos também sendo impactados pelo agronegócio, pelos venenos que são espalhados em determinada cultura, por exemplo, como laranja, né? Tem regiões que, de onde eu vim, do estado de São Paulo, uma região que tem a produção de citros, é uma área muito forte nesse sentido. Então, assim, a gente sente esses impactos, a celulose, enfim, é uma série. Então, a gente precisa que a sociedade também entenda, né, que não é só a Amazônia que está sendo impactada por esses projetos de leis, pela mineração, pelo garimpo, e dizer que os povos indígenas já sofrem isso há muito tempo, né, esse racismo que nós estamos colocando como ambiental, né, esse conceito. E justiça ambiental, para mim, né, na minha visão, seria a proteção, né, dessas áreas, dessas comunidades, dentro do cumprimento da lei, né, como diz a Constituição Federal, né, tem os artigos específicos com relação aos povos indígenas, e outros artigos que dizem, né, que é um direito de todos, né, a Constituição Federal é muito clara nesse sentido, né, então acho que justiça ambiental é isso, né, o respeito com esses povos que estão sendo impactados diretamente. Então é só para a gente abrir aí a discussão. Muito obrigado. Então, olha só, eu vou ler algumas coisas que escreveram aqui, tá, Tiago? E que eu tenho mais uma pergunta para você. A Fátima diz: fora necropolítica do desgoverno e PL do racismo ambiental. E ela segue: viva os povos indígenas. Hoje ela está falante. A mídia de cativeiro não divulga nada. Parabéns à imprensa alternativa. Não é alternativa, agora é outra imprensa. Não é alternativa mais. Porque somos muito profissionais. Fora Pinóquios negacionistas entreguistas. Deixa eu ver se tem mais coisa. Quero pedir para você compartilhar, se tiver alguma dúvida. A Patrícia diz assim:
mais ativar o TecPar e produzir os insumos aqui. É isso? Acho que é. E o Inominável rasgou a Constituição. Falando em rasgou a Constituição, eu estava ouvindo a jornalista Tereza Cruvinel e ela disse que o 191 agora é morto. Eu não sei exatamente por quê, porque eu peguei o bonde andando, mas estou passando para você, Tiago. E o Lula esteve com a comunidade indígena lá em Brasília, não sei se ontem ou anteontem, e prometeu um revogaço. Me fale, existe um Luiz no fim do túnel? Precisamos acreditar, né? Precisamos acreditar. Sim, ele esteve, terminou hoje o 18º acampamento Terra Livre, que aconteceu durante os dias 4 a 14. É hoje a maior mobilização dos povos indígenas, né? Isso em termos de mundo hoje, né? Então, é onde se concentra a maior diversidade, pluralidade de culturas. Nesse 18º ATL, contou com mais de 200 etnias, né? Quase a maioria estavam presentes, né? Passando por lá mais de 8.000 indígenas. E então essa mobilização, ela teve o tema retomar o Brasil, demarcar territórios e aldear a política, né? Então foi lançada ali os pré-candidatos e as mulheres, né, em peso nessa bancada, né? Nunca vi assim tão essa representatividade feminina, né, liderada pela Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá, Valterena, Shirley Pancará, e os homens também, né, no nosso estado do Paraná, aqui nós temos, acho que, 2 candidaturas certas, pré-candidaturas certas, né, Mivan Caigangue e o Cretan Caigangue também, né, aqui na região metropolitana. O Ivan mais oeste e o Cretan por aqui. Bom, a presença do presidente Lula foi importante, né? Eu acho que a gente consegue chegar mais próximo de um candidato com condições de ser eleito e tentar discutir com ele, aliás, né, mostrar, né, construir uma proposta que atenda de fato às necessidades dos povos indígenas e também que o governo dele também corrija, né, as falhas que teve, né? Eu acho que também teve isso. E agora fazer diferente. Os indígenas, eles querem participar do projeto de transição. A gente não quer esperar, né, o candidato ser eleito para a gente sentar 2 meses depois para poder discutir alguma coisa. Nós temos que participar agora, né? Desde já. Então, essa foi a conversa, né, com o presidente Lula. E sim, também, né, os indígenas pediram o revogaço. Ele foi registrado isso. É importante aqui também destacar a mídia alternativa que foi falado aqui. As mídias indígenas que fortaleceram, divulgaram em massa, têm um alcance muito grande, até internacionalmente. Então, assim, ficou registrado esse momento, um momento importante, assim como o presidente Lula, né, os que apoiam outros políticos, né, não que uma coisa que fique bem claro também, hoje nós estamos, para concorrer a uma eleição, nós temos que entrar em algum partido, mas esse evento do ATL é o momento dos povos indígenas, né, é o momento dos povos indígenas levarem suas lutas, suas falas. E, no meio do caminho, a gente vai agregando com outros movimentos, outros líderes. E isso foi o que aconteceu nesse ATL de Brasília, né, que se encerrou hoje, já o 18º. Então, assim, um momento muito importante dos povos indígenas em Brasília para fortalecer essas lutas.
né, lutas contra os projetos, né, esses projetos de leis que estão, né, no Congresso, que vão, né, se fortalecendo aí enquanto esse governo estiver, enquanto, né, essas bancadas estiverem fortes, né? Então, o fortalecimento das candidaturas indígenas é isso, ampliar, né, as vozes indígenas dentro do Congresso Nacional. Nós temos a Joênia Wapichana com mandato, a gente espera que ela seja reeleita, né, porque fez um mandato brilhante, né, exemplar, e não só defendendo os direitos dos povos indígenas, mas ela também ali levantou a bandeira de vários outros segmentos, outros temas. Então, uma pessoa ali que lutou muito, mesmo sendo ela ali, né, com os aliados, a minoria, e ela representou todos os povos indígenas, né? Então, é uma visão que a gente tem e respeito, né, pelas nossas lideranças, independente da etnia do povo que ela pertença, nós nos sentimos representados, independente agora de quem for eleito, reeleito, mesmo que não seja do meu povo, Guarani Nhandeva, se for um Terena, se for um Pancará, vai estar nos representando. Então, nós damos o voto de confiança para as nossas lideranças, fortalecendo elas, e também criando essas propostas, né, com um possível líder do executivo, né, como tem a possibilidade de ser o presidente Lula, né? Então, nós esperamos de estar construindo essa proposta, né, de governo junto com ele. Ele adiantou lá que ele vai criar um ministério indígena. A gente sabe que pode se criar, assim como tem outros ministérios, mas precisa reformular, né, a política indigenista em primeiro lugar. Nós temos a FUNAI sucateada, que é o principal órgão indigenista, que é o principal órgão fiscalizador dos territórios indígenas, que está enfraquecido. Então, temos um Brasil sucateado, né? Para não falar do Brasil, né? Brasil. Tem muita coisa. Exatamente. Então, assim, precisa reconstruir essa política indigenista, retomar as demarcações das terras indígenas. Tem muitos territórios aí ainda precisando, né, da demarcação. Os parentes, o que nós dizemos é o seguinte, né, que sem o território a gente não constrói outras políticas públicas, né, que a gente precisa construir. Então, a palavra de ordem é demarcar, né, demarcar os territórios indígenas. Tem muita coisa acontecendo, por exemplo, os Guarani Kaiowá, ali, a gente não pode deixar de citar ali no Mato Grosso do Sul, conflitos, né, mortes, só para ilustrar um pouco também, falar dos Guarani Kaiowá, não poder deixar de falar, existe, né, um levantamento de que a maioria das mortes indígenas nos últimos anos acontece ali naquela região, né, por esses conflitos e interesses pelas terras, pelos territórios. Então, assim, é imprescindível que seja feito algo, né, para que não haja mais, né, essa situação no qual os parentes se encontram. E assim, em todo o Brasil tem esses problemas, né, que os povos indígenas enfrentam. É isso. Leia. Muito obrigada, muito bom. A gente falou em Lula e o Carlos já... Só um minutinho, Jefferson. E o Carlos já botou um 13 ali. Muito bem, Carlos. A Fátima diz assim, parabéns, APP e convidados, excelente reflexão. O Emerson diz, povos originais merecem respeito e receber reparação pelos danos recebidos desde a chegada dos europeus. A Fátima, o programa de governo deve contemplar a política pública para os povos indígenas. E o Jardes Amorim, você conhece o Jardes Amorim? Ele escreve, como é que é? Eu não enxergo. Pochan? Porã. Pochan? Porã.
Porã. Porã. Aí, muito bom. Que significa, aí ele escreve muito mais uma coisa que eu não entendo. Agudjevé. Muito bom, legal, obrigada. Desculpa, Charles, a minha ignorância indigenista, mas um dia eu vou aprender. A Fátima fala, FUNAI virou pouso para avião inacreditável, e a Cleonice também fala nessa língua que eu não sei. Leia aí para mim, Tiago, por favor. Porã é? Porã é té. Boa noite, obrigada, Cleonice, valeu. Fala, Jefferson. Eu queria fazer uma pergunta para... Queria fazer uma pergunta para a Isabela, no campo do direito. Eu sei que é uma pergunta talvez um pouco difícil, né? Mas antes, eu queria que o Marcílio e o Ed ajudassem a gente a divulgar o link, colocasse aí no chat o link para quem quiser entrar no nosso grupo, para quem quiser participar do coletivo de meio ambiente da PP Sul. Então, o Ed e o Marcílio vão fazer isso. Então, Isabela, eu sei que essa é uma pergunta talvez um tanto difícil, né? Não é fácil de responder, mas vocês viram no início da nossa live, né? O que parece ser uma pulverização deliberada, né, de agrotóxicos sobre uma aldeia indígena que aconteceu aqui no oeste do Paraná, né? Isso tem acontecido no Brasil inteiro, né? Sistematicamente nos últimos tempos. Então, a minha pergunta as companhias que produziram esse veneno, eles podem dizer que não tem nada com isso, mas eu até vou além disso. O desmatamento no Cerrado, na Amazônia, até mesmo aqui no Paraná, né? Esse desmatamento, depois do desmatamento, vem a plantação de soja, que vai ser pulverizada com glifosato. O ouro que sai do garimpo, normalmente, no garimpo é um lugar miserável, né? Em algum momento ele vai parar lá no sistema financeiro internacional, lá no cofre de algum país, nas reservas cambiais de algum país. A minha pergunta é, o sistema financeiro, essas grandes companhias, podem dizer que eles não têm nada com isso? Uma pergunta complicada mesmo, Jefferson. Mas temos aqui várias dimensões de análise, né, para a gente pensar com calma, porque também envolve muita legislação específica, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar em agrotóxicos, né, como eles gostam de dizer, defensivos, a gente tem aí toda uma legislação específica, regulações, né, tanto desde o mapa, Anvisa, então vai até algumas normas da ABNT também, de como que deve ser esse agrotóxico. A gente tem um grande problema hoje aqui no Paraná, inclusive, de venda ilegal, né? E de muito agrotóxico, circulação, comércio de tráfico, né? Então, vamos dizer, comércio ilegal e irregular, o que é muito mais perigoso, porque a gente está falando de pessoas adquirindo esse produto sem nenhuma certificação, enfim, já é algo tóxico, já é algo contaminoso e perigoso, né? Já é algo que deve ser manuseado com muito cuidado, sendo regular. Pense irregular. Então, aí a gente não tem nenhum controle sobre a cadeia, né? Então, isso é um grande problema. Aqui no Paraná, a gente tem, inclusive pelo Ministério Público, alguns projetos de tentar interceptar essa cadeia, né? E impedir que haja esse tipo de comércio legal, que acontece também muito pela internet hoje em dia. E aí, sobre essa questão da responsabilidade, né, eu até vou indicar o trabalho da Terra de Direitos, que é uma organização de direitos humanos que tem sede aqui em Curitiba, e eu tenho uma grande amiga e parceira que trabalha muito com esse tema, que inclusive tem também judicialização, e agora no STF estão algumas ações que têm a ver, né, que foi colocado como as ações das pautas pelo clima, mas que também envolve todas as questões de justiça ambiental, como a gente está falando, né, que é, por exemplo, também a questão sobre o milho transgênico, que é um grande problema, porque ele faz polinização cruzada. Então, a gente está falando de uma semente transgênica que tem, então, você tem que pagar o royalty, né? Então, aí ela vai contaminando outras, e aí o agricultor que não quer, aí depois vem a Monsanto cobrar. Então, tem todas essas questões que envolvem um debate super complexo e interessante, mas então eu indico o trabalho da Terra de Direitos e da Nayara, especificamente, André Oliveira Bittencourt, que trabalha muito com esse tema, que tem algumas coisas aí publicadas, alguns artigos também que podem ajudar.
Mas, na minha percepção, sim, essas empresas têm possibilidade de responsabilização, pensando até em direito do consumidor no Brasil. Então, a gente tem uma responsabilidade solidária, né, entre os fornecedores, que chamam. Então, a gente pensa nos empreendedores na cadeia. Então, mesmo que essas empresas sejam lá mais em cima, então teve alguém que comprou delas, que revendeu para um agricultor que comprou e que pulverizou, né? É claro que eu acho que sim, essa responsabilidade é também dessas empresas, mas isso tem todo um debate no campo jurídico, porque elas vão sustentar que elas não teriam responsabilidade, etc, etc. Mesma coisa a questão da mineração no Brasil. Por exemplo, a mineração do ouro no Brasil hoje, a gente não tem nenhum controle. É muito descontrolado a mineração a cadeia do ouro, a cadeia do comércio do ouro. Hoje, a última vez que eu até estudei sobre o tema, inclusive também tem um trabalho do Ministério Público Federal nesse sentido, porque a gente, esse controle é muito vago, as pessoas, então, assim, o empreendedor vai lá e vai para uma nota de papel ainda, entrega e diz assim, tirei tanto desse ouro, explorei tanto, e é isso aqui, sabe? Não tem um controle para buscar de onde é que veio esse ouro, se de fato essas informações declaratórias correspondem com a realidade. A gente tem muito mais controle hoje na questão da madeira, na extração da madeira, de onde vem essa madeira, do que do ouro, né? Um grande problema. Então, realmente, também pensando em eleições, é uma questão a ser discutida. Porque se a gente está falando aí desse PL que visa autorizar a mineração em terras indígenas e o garimpo em terras indígenas, a gente também tem que pensar em Código da Mineração, que é um projeto de lei que está há muito tempo tentando passar aí, né, no Congresso Nacional, não é de agora, que está meio, sempre vai e volta, mas que é algo que a sociedade tem que discutir e entender, porque quando a gente está falando de questões de produção de commodities, né, e de questões que são a base da nossa economia, o agronegócio, né, a mineração, a gente também está discutindo em modelos de desenvolvimento, que é algo que o Thiago também pincelou, assim. E a gente, pensando em anos ano eleitoral, eu acho que é muito importante ter esse debate. O que a gente quer, né, como sociedade, como Estado, como país? O que significa a gente pensar em termos de um capitalismo periférico, né, e bem-estar da população, e, enfim, precisar estar aí com esse sistema, mas será que a gente tem que manter essa mesma lógica de estar aí refém sempre dessa produção, que é uma produção que tem um custo muito alto para nós, para a vida, para a sociedade, para a saúde das pessoas, sem falar na predação contra os territórios, né? Os territórios indígenas, os territórios quilombolas. A gente tem várias alternativas. A gente tem um modelo agroecológico aqui, a gente tem o exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, por exemplo, no Rio Grande do Sul, do Estado, que tem a produção do arroz agroecológico, mas aqui no Paraná a gente tem alguns assentamentos produzindo com base na agroecologia, né? A gente tem várias possibilidades hoje de tecnologias também de pensar modelos alternativos. E aí ficar sempre refém de produção, essa justificativa da urgência do PL da mineração por causa dos defensivos, né? Quando que isso é uma necessidade, assim, e até esse discurso do agronegócio que alimenta o mundo, sendo que, na verdade, a gente está produzindo soja que vai virar ração, que vai alimentar o que é um porco na China, sabe? Então, assim, pensar nessa cadeia e debater de uma forma séria e que envolva todos os atores, né, os grupos sociais, que envolvam os povos indígenas, que envolvem as mulheres, movimentos feministas, que envolvem os movimentos quilombolas, que a gente pense aqui também, né, dentro na perspectiva da educação, como que a gente está trazendo essas questões para dentro das escolas, né, com os jovens, com as crianças, que têm sido também atores muito importantes aí nesse movimento de trazer à tona a questão socioambiental, a questão da emergência climática, né, colocar essas questões no debate público mesmo, para a gente pensar que não é uma questão longe, não é uma questão que é só lá do mato, da floresta, que não está aqui, né? É uma questão que envolve todos nós e é uma questão que está tangenciada na nossa vida diária, urbana. Então, a gente tem que pensar saneamento também de uma forma que considere a necessidade das pessoas, a necessidade social, mas também as questões ambientais, né? A gente tem que pensar como está se distribuindo, a gente tem que pensar... Aqui em Curitiba a gente tem um grande problema, por exemplo, do Rio Barigui, né, que atravessa a cidade ali, que está numa situação tão caótica, a gente tem situação de ocupações irregulares,
de pessoas que acabam indo parar lá numa situação ruim, né? E falta de alternativas de moradia, de política pública para moradia que forneça e que, né? Então, não é culpar as pessoas, mas é buscar alternativas e pensar em soluções aí para a gente realmente mudar esse quadro, né? E não ficar sempre repetindo a mesma lógica. Claro que não é fácil, né? Mas eu estou colocando que é importante a gente trazer esse debate, assim, de uma forma séria, né? De considerar de fato a questão ambiental. Falar, não fique só para enfeitar, que não fique só botar um verdinho, uma planta, né? Que não fique só trazer junto, enfim, alguém representativo. Não, que a gente realmente debata de uma forma séria e considerando por isso a importância também de ter aqui o Thiago hoje, né? De ouvir desde a perspectiva do movimento indígena também, pensar a importância da Joênia Waipixana lá no Congresso Nacional, fazendo a luta, essa representação, o que é a significado também de pensar, né, o Abril Indígena finalizando, do acampamento, e da gente ter aí, mostrar que os povos indígenas no Brasil existem, resistem e se multiplicam, aumentam, né? Isso é muito legal, né? Não é dizer, não acabou, assim, eu acho que isso dá esperança pra gente, apesar de toda essa dificuldade, né? Então, vamos ter esperança. Mas não sei se te respondi, Jefferson, mas tentei pincelar, assim, a gente pode depois eu acho que a gente precisava outra live para encerrar esse assunto, né, talvez. Sim, com certeza. Peraí. Com certeza. Com certeza, porque, inclusive, eu vou abandonar aquela poesia que você sugeriu para eu falar no final e vou pedir, vou ler o comentário do Felipe e vou fazer a pergunta da Fátima e peço que você, Isabela, seja mais assim, reta e direta com essa, tá bom? Mas o Felipe diz assim, há um desinvestimento de anos no setor de fertilizantes, fora a falta de pesquisas, ter um insumo não vai resolver toda a cadeia produtiva. Para você, a Fátima pergunta assim, Isabela, qual é o papel do STF? A Constituição de 88 não regulamenta o território indígena? Eu acho que um dos dois pode responder. Você quer responder, Thiago? Mas tem que ser rápido. Papum. Antes de responder... Oi? Antes de responder essa questão, papel do STF, eu acho que nem todos sabem, né? Mas, assim, é bem claro hoje dizer que a última instância é o STF para barrar esses projetos de lei, que passaram por todas, né, as outras, seguiu todos os outros ritos, né, passando por comissões, passando pelo Congresso Nacional e chegando e sendo contestado, né? Se chegou no STF é porque está sendo contestado. Alguma parcela da sociedade não está contente com isso. Então, o papel do STF é barrar isso, né? Porque se está sendo contestado é porque uma lei dessa, uma proposta dessa, não condiz, né, com a maior lei do país, que é a Constituição Federal, né? Então, é isso, é o papel do STF. E dizer também outra coisa, né? Esses modos de vida, modos de pensar o mundo, e ficou muito nítido isso em Brasília, os povos indígenas dizendo assim, o futuro é indígena. Então, eu acho que a gente abraçar essa causa, abraçar esse lema aí, eu acho que vai dar certo, viu? É isso, Leia. Que bom. Obrigada, viu? Você quer falar alguma coisa, Isabela? Vou só responder rapidamente. Sobre o tema? Só porque, caso a Fátima, né, que perguntou sobre os direitos, acho que é bom saber citar explicitamente aqui, a gente está falando dos artigos 215 e 216 da Constituição, que tratam dos direitos culturais e dos modos de criar e fazer, protegem, né, toda a diversidade de povos do Brasil, e o artigo 231, que trata especificamente dos direitos indígenas, né, dos povos indígenas, dos direitos territoriais também, da demarcação de terras indígenas. E acho que é isso. Leia, podemos estourar só um minutinho para o Thiago falar do Abril Indígena? Só um minutinho. Sim. Bom, aproveitando a oportunidade, aqui no município de Piraquara, para quem está nos assistindo, vai acontecer o primeiro Abril Indígena, que é aqui na Retomada,
a Floresta Estadual Metropolitana de Piraquara. O endereço eu não me lembro, estou chegando aqui também na região há um pouco tempo, mas está sendo bem divulgado nas redes sociais. Lá vocês vão encontrar no Mandato Indígena do Eloy Jacinto. Eu também estou divulgando, né, nas minhas redes sociais, Thiago Nyandeba, e dizer que é um evento de conscientização, um evento de visibilidade, de fortalecimento da luta dos povos indígenas aqui da nossa região, né? A região metropolitana de Curitiba tem povos indígenas, a gente saber disso é importante, e é dar visibilidade para esse movimento que vem aí com várias ações, inclusive com objetivos de reflorestar, de plantar árvores, que é o futuro, é a vida das pessoas. Então, convidamos aí, na próxima semana, do dia 18 ao dia 20, estará acontecendo esse evento, né, do horário das 9 às 18, à noite também vai ter algumas atividades. Então, todos estão convidados aí para participar desse momento especial, vai ter muitas coisas legais aí, culturais, então eu acho que é importante, né, a participação de todos que estão nos assistindo aí. É isso. Muito obrigada, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Isabela, um prazer conhecer você, um prazer conhecer você, Thiago. Jefferson, sempre enriquecendo aqui o Pode Giz no Ar. E quero saber se vocês têm alguma palavra final. Posso também falar do Emerson, que ele diz o seguinte, que esse governo, vimos esse governo ampliar deliberadamente, indiscriminadamente, os pesticidas, que são os venenos, né? Sim, Emerson, verdade. E tem gente... não leio. É muito difícil, muito pequeno, no momento que eu fiz a cirurgia. Mas, enfim, querem falar alguma coisa? Jefferson, Tiago, Isabela, ou a gente só encerra com um grande abraço, uma boa Páscoa, um bom Pêssar para quem é judeu, um bom feriadão para quem não é nada, que nem eu. E pronto. E aí? Eu só quero agradecer outra vez imensamente. Jefferson. Só quero agradecer imensamente os que participaram. Só falar um pouco da história lá da poesia da Juliana Querechu, né? Ela já tentou participar 2 vezes da nossa live, mas ela não consegue uma conexão mínima lá na Ilha da Cotinga, né? Então, por isso que eu sugeri que ela participasse através de uma poesia, né? Mas fica para a nossa próxima live a leitura, né? Então, obrigado a todos. Com certeza eu lerei. Obrigado a todos pela participação, nossos convidados, nossos ouvintes, a PP, você, Leia, e a equipe técnica que está aqui nos bastidores e ninguém vê, né? E um bom feriado para todos nós. Tiago e... Abraço, gente. Tchau. Abraço. Obrigada. Tchau. Beijo. Aí, VT. VT.